Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um sábado que chega em nossas vidas, pelas boas circunstâncias que temos, porque nesse início de sábado nós temos o privilégio de dedicar o nosso tempo para o estudo da Tua Palavra. Convidamos a Tua presença, Senhor, ao abrirmos as Escrituras, a fim de que o Senhor abra os nossos olhos, a fim de que possamos compreender os mistérios contidos no Evangelho. Pedimos a presença do Espírito Santo, que se assente conosco, que seja o nosso professor nessa noite e que ajude-nos a compreender e aplicar a mensagem à nossa vida. Que o Senhor perdoe as nossas iniquidades e que o Senhor nos revista com as vestimentas da justiça de Cristo, nos dando um novo coração, tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne, escrevendo o Teu nome na nossa fronte, nos revestindo com o Teu selo, o selo Deus vivo. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos porque o Senhor escuta a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de nós irmos para a leitura bíblica, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos na semana passada. O nosso tema, nós ainda vamos continuar lidando com os 7 tempos. Esse é o nosso tema nos próximos estudos. E eu gostaria que vocês me ajudassem aqui a nós montarmos as duas linhas e colocarmos os marcos que nós colocamos no sábado passado, a fim de que a partir dos marcos nós possamos expandir ainda mais o nosso estudo. Então nós vimos que os 7 tempos ele se aplica às 12 tribos de Israel. Nós temos ao norte 10 tribos, as 10 tribos de Israel. Okay. Nós temos ao sul Judá, 2 tribos. Nós vimos que os 7 tempos ele começa para Israel em que ano? No ano 723 antes de Cristo. 46 anos depois nós temos o cativeiro de Manassés, 2 Crônicas 33, no ano 677 antes de Cristo. Ok? Então nós temos 46 anos aqui. Entre o cativeiro de Israel e o cativeiro de Judá. E aí nós contamos os 7 tempos, ou os 2.520 anos, e nós, na linha do norte, nas tribos do norte, nós paramos em que ano? 1798. 1798. Ok? Nós temos 2.520 anos. 723 a 1798, 2.520 anos. Nas tribos do sul, essa contagem nos leva ao ano de 1844, que são marcos já estabelecidos dentre o Adventismo. 2 datas proféticas, pelo menos 7 profecias se cumprem entre esses 2 anos, entre 1798 e 1844.
Nós vimos que Isaías, no capítulo 7, profetiza 19 anos antes, no ano de 742, mais ou menos, de acordo com as cronologias bíblicas, 19 anos antes, que dentre 65 anos, Israel, ou Efraim, deixaria de ser povo. E dentre esses 65 anos, não somente Israel deixou de ser povo, mas Judá também foi espalhado. Então, alguns marcos que nós colocamos no estudo passado. Eu queria convidar vocês nessa noite a nós começarmos o nosso estudo no livro de Ezequiel, capítulo 2. O livro de Ezequiel, capítulo 2. E nós, durante esse estudo, nós vamos ter como objetivo estabelecer ainda mais a importância dessa profecia para nós hoje. E nós vamos tentar trazer essa profecia de uma forma prática e aplicar na nossa experiência hoje como igreja adventista, como Israel espiritual, vivendo então na última geração do planeta. Ezequiel capítulo 2. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, a Bíblia diz... Nós vamos começar lendo do verso 3. Ezequiel capítulo 2, verso 3. Então entrou em mim um espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Então Deus envia Ezequiel para o meio da casa rebelde, a casa de Israel, com uma mensagem para esses filhos rebeldes. Ok? Vejam comigo no verso 6, continuando no verso 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre os escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde, como a casa rebelde. Veja que Deus repete a rebeldia, verso após verso, a rebeldia da casa de Israel. E ele diz a Ezequiel: não seja rebelde como essa casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ok? Veja o que ele vê no verso 9. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e neles estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Nós sabemos bem que esse livro que Ezequiel vê, que estava escrito por dentro e por fora, é o livro de Daniel. Como que nós sabemos isso? Se você for em Apocalipse capítulo 5, verso 1, até o verso 4, 5, você vai ver que esse mesmo livro, escrito por dentro e por fora, estava na destra do Pai, e Jesus Cristo pega esse livro e abre os selos contidos nesse livro. Eu pergunto para nós nessa noite, o livro de Daniel é um livro que contém suspiros e ais? Certamente. Mas veja só, não acaba por aí. Capítulo 3, verso 1. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou.
Então eu comi e era na minha boca doce como mel. Então aqui mais uma vez nós temos o livro de Daniel sendo comparado ao mel. E Deus ordena Ezequiel comer esse rolo e seria doce na sua boca. Doce na sua boca. Da mesma forma, João no capítulo 10 é orientado por Cristo para que pegasse o livro de Daniel e comesse o livro de Daniel, que seria doce na sua boca também. Eu queria que vocês fossem comigo, fiquem em Ezequiel, mas eu queria mostrar para vocês em 1 Samuel, no capítulo 14, que a única forma dos nossos olhos se abrirem a verdades presentes é se nós, assim como Ezequiel, se nós, assim como João, comermos o livro de Daniel. Samuel, capítulo 14, nós vamos ler no verso 25, na verdade, 25. 1 Samuel, capítulo 14, verso 25. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então, o que fez com que Jonathan aclareasse os olhos foi o fato dele comer o mel. Ok? Então, da mesma forma, Ezequiel, ele é ordenado a comer o livro de Daniel, que é doce como mel. Mas, se vocês lembram, no capítulo 10 de Apocalipse, antes de João comer o livro, o anjo diz: coma o livro, vai ser doce na sua boca, mas no seu ventre vai ser o quê? Amargo. Veja que Ezequiel passa pela mesma experiência. No verso 4, e disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu os tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte destinada e dura de coração. Uau! Deus diz a Ezequiel: se eu te enviasse a um povo de estranha fala, eles lhe dariam ouvido. Eles creriam nas suas palavras. Sabe o que me lembra? Me lembra Jonas. Você lembra a história de Jonas? Jonas foi enviado aos ninivitas. E os ninivitas, um povo da Assíria, nós podemos dizer que um povo que morava em Babilônia, com a pregação de Jonas, interessante que Jonas tem muitas histórias incríveis, mas Jonas levava uma mensagem profética também. A mensagem de Jonas era: em 40 dias a cidade será destruída. Era uma mensagem profética e era uma mensagem de fechamento de porta da graça para eles. Era uma mensagem de vida ou morte. E os ninivitas rejeitaram a mensagem. Foi isso que aconteceu? Não. Eles aceitaram a mensagem. Eles se rasgaram as roupas, se vestiram de pano de saco de cinza, proclamaram um jejum. Veja que a casa de Israel é mais rebelde do que os povos pagãos em certas ocasiões, como aqui nós estamos vendo. Mas eu quero mostrar para vocês que o fato de Ezequiel ter ido à casa de Israel, essa foi a amarga experiência que ele teve. O livro era doce na sua boca, mas a experiência que ele passou acabou sendo amarga. Veja comigo no verso 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, o quê?
amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então Ezequiel passa por uma amargurada experiência quando ele vai levar essa mensagem à casa de Israel. Verso 15. E fui até o Abide, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Uau! E sucedeu que, ao fim dos 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Então, depois dos 7 dias, Deus vem a Ezequiel: Ezequiel, agora que você comeu o livro, agora que já passaram 7 dias, você é um atalaia. Eu te mando como atalaia à casa de Israel. 7 dias. Por que 7 dias? Por que não 4, 3? Por que não 10 dias? Por que 7 dias? Ezequiel, após de comer o livro de Daniel, espera até que ele se torne um atalaia. E o que isso tem a ver com o nosso estudo? Eu queria que vocês fossem no livro de Malaquias, porque nós vamos ver que ao fim dos 7 dias, Deus levanta um atalaia. Deus levanta um mensageiro que estava comendo o livro de Daniel. Que esse livro era doce na sua boca, mas quando ele começava a proclamar essas mensagens à casa de Israel, a experiência que ele tinha era amarga. Malaquias capítulo 3. Malaquias no capítulo 3. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 3 de Malaquias, no verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então a Bíblia diz que Deus envia um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é o mim aqui? Quem é aquele que seria preparado o caminho? Jesus. Cristo. Cristo. E quem é o mensageiro que prepararia o caminho para Cristo? João Batista. João Batista? Muito bem. Porém, nós sabemos que sim, João Batista preparou o caminho a Cristo para que ele de repente viesse ao seu templo, a casa de Judá, a casa de Israel, né? E nós sabemos que Cristo purificou o templo na época deles. Só que aqui existe uma segunda aplicação. Aqui não é só um mensageiro, mas existem pelo menos 2 mensageiros aqui. Quem é o mensageiro que prepara o caminho a Cristo, que repentinamente viria ao seu tempo? Aqui nós estamos falando de William Miller, que também a senhora White literalmente compara William Miller com João Batista, com Elias. E ele é o mensageiro então que prepara, que estava comendo o livro de Daniel, que esperou 7 tempos, assim como Ezequiel espera 7 dias para que Deus levante ele como atalaia. William Miller, no final dos 7 tempos, em 1798, interessante, em 1798, William Miller ele compra a sua concordância bíblica. E o livro de Daniel começa a ser aberto aos olhos de Miller em 1788. Miller... 1798, obrigado. Miller prepara o caminho para Cristo, para que Cristo pudesse entrar repentinamente no seu templo. Nós sabemos que em 1844, Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo
Mas eu pergunto para vocês, de que forma Cristo virá o seu templo se ele já estava no seu templo? Ele não estava no lugar santo? Porque, eu não sei se vocês conseguem entender o meu raciocínio, mas ele já estava no lugar santo. Aqui a Bíblia diz que ele repentinamente virá ao seu templo. Que templo é esse que ele repentinamente veio? Da mesma forma que Cristo veio aos judeus em 1844, Cristo veio ao seu povo, ao novo Israel, e fez uma aliança em 1844. Vocês lembram do ajuntamento que nós estudamos na semana passada? O ajuntamento. Nós não somos o templo do Espírito Santo? O ajuntamento e o espalhamento. Continuando, veja que no verso 3: E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Veja só no verso 5. E chegar-me-ei a vós para o quê? Juízo. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista o seu salário, a viúva, o órfão e o que perverte o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Então Cristo diz que, a Bíblia diz que Cristo viria a juízo. O que acontece em 1844? Além de Deus estabelecer uma aliança com o seu povo, não começa o juízo investigativo? O juízo investigativo. Malaquias diz que Cristo purificaria os filhos de Levi, como a prata e o ouro. Eu me pergunto, como que a prata e o ouro é purificado, de acordo com a Bíblia? Fogo. Através do fogo. E eu me pergunto quantas vezes ela tem que passar pelo fogo. 7. Veja comigo no capítulo 12 de Salmos, 7 vezes. Isso mesmo. Salmos, capítulo 12. Salmos capítulo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em fornalha de barro, purificada quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Então, veja a conexão aqui com o número 7. E isso me faz lembrar uma outra história. De 3 jovens hebreus, fiéis jovens hebreus, que foram jogados numa fornalha que foi esquentada quantas vezes mais? 7 vezes mais. 7 vezes mais. Vejam comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Parábola bem conhecida da maioria de nós. Queria ressaltar alguns pontos e mostrar como os 7 tempos eles estão por toda a Bíblia. Realmente estão por toda a Bíblia. Em Ezequiel 37, nós vamos começar a ler no verso 11. A Bíblia diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Aqui nós vemos a profecia do vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos representa a casa de Israel. E a Sarah White diz que esse vale de ossos secos representa a igreja adventista do 7º dia. Literalmente.
Boa pergunta. Eu não tenho a referência de cabeça, mas eu passo depois a referência. No verso 12. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira, e escreve nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Então nós vemos que Deus orienta Ezequiel a pegar 2 pedaços de madeira, escrever Israel um, e depois escrever Judá um outro pedaço de madeira. Verso 17. E ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na sua mão. Profeticamente, quando que esses 2 pedaços de madeira se juntaram? 1844. Ok? 1844. E as varas, verso 20, sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios. Nós não vamos falar sobre o tempo dos gentios muito hoje, mas esse é um marco para o fim do tempo dos gentios, e esse é um marco para o fim do tempo dos gentios. Deus tira um povo dos gentios e faz uma nova aliança. Tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Então veja que Ezequiel nitidamente profetiza sobre o ajuntamento das 2 linhas, dos 2 pedaços de madeira, Israel e Judá. Vejam comigo no verso 26. Verso 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Pergunta, Deus não fez uma aliança em 1844 com o povo? Deus não deu a sua lei ao povo? Deus não colocou o seu santuário, ou o conhecimento do santuário, novamente no meio do povo? Deus não restitui o espírito de profecia novamente? Porque veja que durante o tempo dos gentios não houve profecia. Durante o tempo dos gentios não houve profeta. Naturalmente, porque Israel tinha se divorciado de Cristo. Novamente, quando Deus faz uma aliança com o novo Israel, o espírito de profecia aparece novamente na cena. Vejam comigo no capítulo 36 de Ezequiel. O que mais acontece nessa data? Veja que essa data aqui, ela é extremamente importante ao longo da Bíblia inteira. Porque nós somos o que somos, porque em 1844 Cristo veio estabelecer uma aliança com o povo. E esse povo é o povo, são os israelitas modernos. Por isso, nós podemos estudar o livro de Êxodo, Levíticos, Crônicas, Reis, Ezequiel, Isaías, Jeremias, e tudo o que aconteceu com Israel, de acordo com 1 Coríntios 10, serve de sombra para aquilo que acontece conosco hoje. Vamos lá, fica com o dedo em Ezequiel, vamos em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11.
1 Coríntios 10, verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, tudo que aconteceu com Israel é uma sombra daquilo que acontecerá com o novo Israel, ou Israel moderno. Capítulo 36 de Ezequiel. Voltem comigo no capítulo 36 de Ezequiel. Veja no verso 21. O que mais acontece em 1844, ou no final dos 7 tempos, entre 1798 a 1844? Ezequiel 36, 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo santo nome, pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu o santificarei, o meu grande nome que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então há um ajuntamento entre todo o tempo dos gentios. Deus ajuntaria um povo e estabeleceria uma aliança com eles. Verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então veja que a promessa de Cristo era ajuntar um povo em 1844 e purificar esse povo com o quê? No capítulo 36. Nós vimos que, de uma forma, Deus purifica com fogo. Durante 7 vezes esse metal é purificado. Mas aqui em Ezequiel 36, a purificação ocorre de uma forma diferente. Água. Pela água. No verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Nós sabemos que a água representa aqui a chuva, o orvalho celeste, a chuva serôdia, a temporã e serôdia que purifica cada um de nós quando recebemos. E eu pergunto, será que nós poderíamos dizer que em algum momento entre 1798 a 1844 nós tivemos chuva temporã, chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo? Olha, como que nós podemos provar isso? Biblicamente. Pelo menos uma forma que nós podemos comprovar. Várias formas. Queria que vocês fossem no livro de Joel, rapidinho. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, verso 23. Joel, capítulo 2, verso 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Verso 28. E há de ser depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós sabemos que todos esses eventos, a chuva de estrelas, o sol se convertendo em sangue, em trevas, e a lua se convertendo em sangue, todos ocorrem nessa época. E mais, a Bíblia diz,
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Interessante é que Ellen White não foi a primeira que recebeu o convite de ser uma profeta, ou o chamado de ser uma profeta. Nós sabemos que existia um indivíduo chamado William Foy. Se eu não me engano, o nome dele é William Foy. E ele, se eu não me engano, ele era negro e por causa do preconceito ele ficou com medo. Ele não rejeitou totalmente o chamado, mas ele ficou com medo de assumir a responsabilidade e por isso Deus se voltou a Ellen White. Então, a Bíblia diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E quando William Foy assistia ao sermão da Sra. White, relatando a visão, ele se lembrou de que ele teve a mesma visão. Só que a Bíblia diz, os vossos velhos terão sonhos. Nós temos algum velho tendo algum sonho durante essa época? O sonho de William Miller. O único sonho que a Sra. White registra nos seus escritos, que não foi ela que sonhou, mas uma outra pessoa. Os vossos jovens, os vossos filhos, as vossas filhas e os vossos velhos terão sonhos. Muito interessante. Então nós sabemos que o derramamento do Espírito Santo aconteceu, certamente, entre os anos de 1798 a 1840, especificamente depois do ano de 1840. Nós não vamos entrar muito em detalhes, mas no ano de 1840 o princípio de ano ficou comprovado e a mensagem se espalhou numa força muito, muito grande. Eu queria que vocês fossem no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver que também a Bíblia nos fala que houve chuva durante o derramamento do Espírito Santo, ou o derramamento da chuva serôdia. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias reconhece que estava vindo o quê? Chuva. Muitos adventistas dizem assim, não é possível nós identificarmos quando a chuva serôdia está caindo. Não, Deus não nos dá esse gosto, esse prazer. Mas Elias diz a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Ele reconhece que a chuva viria. E Zacarias, capítulo 10, diz, orai pela chuva serôdia no tempo da chuva serôdia. Se é para nós orarmos no tempo da chuva serôdia, é porque nós temos que reconhecer que é tempo da chuva serôdia. Mas, continuando aqui. Verso 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que uma pequena nuvem vem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te impeça. Depois da 7ª vez, a chuva começa a cair. Interessante. Alguns teólogos dizem que, e a gente sabe disso, que a Bíblia, quando foi escrita, ela não foi escrita em capítulos, nem em versículos. Mas eu achei muito interessante que o mesmo Deus que inspirou a Bíblia, e interessante, a Bíblia King James, que é na verdade a única Bíblia que nós podemos confiar hoje ainda, quantos dias ela levou para ser traduzida, você sabe? 7 anos? Quantos dias? 2.520 dias. A King James levou para ser traduzida.
E eu fico pasmado quando eu vejo versos como esse, que diz que na 7ª vez, depois da 7ª vez, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Depois da 7ª vez, uma pequena nuvem. Que sinal é esse? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Que sinal é esse? É o sinal da vinda do Filho do Homem. Pergunto, no final dos 7 tempos, no final da 7ª vez, em 1844, eles viram o Filho do Homem voltando? Sim ou não? Sim. Sim. Mas, indo para onde Jesus estava indo? Daniel capítulo 7. Fiquem com ele em 1 Reis, nós vamos voltar lá. Daniel capítulo 7. Eles veem Cristo vindo com as nuvens, só que não veio a essa terra. Cristo veio ao santuário, ao santo dos santos, ao lugar santíssimo. Daniel 7, verso 13. E eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E ali Cristo recebe o domínio, e os livros são abertos, e começa o julgamento em 1844. Mas o sinal era o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Em 1 Reis capítulo 18, eu queria que vocês voltassem lá. Porque essa Bíblia, que foi inspirada e que levou 2.520 dias para ser traduzida, qual é o verso que nós acabamos de ler? Verso 44 do capítulo 18. Capítulo 18, verso 44. 1844. Não pode ser um acidente. Não pode ser um acaso. Muito bem. Livro de Ezequiel novamente. Capítulo 34 agora. Ezequiel capítulo 34. Então nós vimos que em 1844 teve derramamento do Espírito, teve chuva serôdia, teve manifestação poderosa do poder de Deus, teve um ajuntamento, teve uma aliança que Deus estabelece com um novo povo. Agora no capítulo 34 de Ezequiel. E vamos começar a trazer essa história millerita para os nossos dias. Porque nós sabemos que William Miller foi Elias. Nós sabemos que João Batista foi Elias. Mas nós sabemos que nós também somos Elias. Malaquias 4 diz que eis que envio Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ezequiel capítulo 34. Nós vamos ler. Vamos começar a ler no verso 2. Verso 2, a Bíblia diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, e a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Vejam comigo no verso 11. Verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. O que aconteceu em 1844? Não foi Cristo vindo aqui, tirando as ovelhas perdidas dos gentios, espalhadas, e ajuntando novamente? Muito bem. O que isso tem a ver conosco? Verso 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e levá-las-ei de todos os lugares por onde andam, espalhadas
no dia nublado e de escuridão. No dia nublado e de escuridão. Cristo iria fazer esse mesmo trabalho que ele fez em 1844, no dia nublado de escuridão. Quando que é o dia nublado de escuridão? Queria que vocês fossem no livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Porque esse mesmo trabalho que ele fez de ajuntar o povo em 1844, ele fará no dia nublado e de escuridão. Sofonias, capítulo 1, verso 14. Sofonias, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, um dia de tribulação, de angústia, de alvoroço, de assolação. Dia de quê? Trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Veja que o dia de trevas e escuridão, dia de trombeta e de alarido, é o dia também contra as cidades fortificadas e as torres altas. Fiquem com isso em mente. Vejam comigo o livro. Na verdade, não. Veja o que continua a Bíblia. O que a Bíblia continua dizendo. Porque nós sabemos, a maioria de nós, todos nós aqui, nessa sala, sabemos que essas torres altas que a Bíblia fala são as torres da onde? De New York City, o World Trade Center, que caíram. Agora, veja só o que acontece. Verso 17. Angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Depois de 11 de setembro de 2001, o que vem na sequência? Uma crise econômica. Capítulo 2, verso 1. A minha Bíblia diz em letra maiúscula a palavra inteira. Congregai-vos. Congregai-vos. Sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Antes que o decreto produza o ser feito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, 11 de setembro de 2001, as torres altas caem, crise econômica. A ordem é: congregai-vos. Congregai-vos antes que o decreto, que decreto? Dominical produza o seu efeito. Agora sim, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece o fato. Isaías capítulo 30, no verso 21. Isaías 30, verso 21. Veja que nós estamos pegando essa história e estamos aplicando para a nossa história. 11 de setembro de 2001. Crise econômica. A ordem é: congregai-vos antes que o decreto produza o seu efeito. Isaías capítulo 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então veja, escutarás uma voz por detrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Uma vez que você escuta a voz, qual que é o próximo passo? Você remove toda idolatria, todo o ídolo da sua vida. Seja um ídolo que está no teu prato, na tua refeição,
seja um ídolo que está no teu som, no teu rádio da tua casa, seja um ídolo que esteja na tela da tua televisão, ou seja um ídolo que esteja no teu corpo, através de uma vestimenta. Esses ídolos são removidos. Então, no verso 23, te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão de novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia, o teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com pá e cirandado com a ciranda. E em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem o quê? Quando caírem as torres. Então, mais uma vez, a Bíblia conecta a chuva serôdia, o derramamento do Espírito, com as torres que caíram. 11 de setembro de 2001. E o que acontece depois? Segundo Isaías, verso 26. A luz da lua... Isso aqui é doce, como mel. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Uau! O que nós temos aqui? Nós temos a luz da lua, a luz menor, brilhando como a luz do sol. E nós temos a luz do sol, a luz maior, brilhando 7 vezes mais. Ou seja, nós temos o espírito de profecia, representado pela lua, brilhando como o sol. Verdades que nós não compreendíamos, brilhando como a luz do sol. E nós temos a Bíblia, o sol, a luz maior, brilhando 7 vezes mais. Por que 7 vezes mais? Irmãos, porque quando nós entendemos os 7 tempos, quando nós entendemos isso aqui, a Bíblia ela brilha 7 vezes mais para os teus olhos. Você consegue entender coisas que permaneceram seladas durante séculos. Quando você compreende os 7 tempos, você vê que ela está por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Essa semana nós estávamos fazendo o culto de pôr do sol em casa, e eu disse para minha esposa, vamos fazer uma coisa, vamos pegar os profetas menores, começar ali por Joel, por Oséias, na verdade, nós começamos. Eu quero destacar pelo menos um versículo, ou uma parte de alguma história que tenha alguma relação com os 7 tempos. Nós somos em todos os profetas menores. Todos eles falaram ou falavam sobre os 7 tempos. Incrível. Se você vai do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar a luz 7 vezes mais tem uma conexão com os 2520 ou 7 tempos. Vejam comigo no livro de Amós. Amós. Livro de Amós, no capítulo 7. Depois de 2011, 11 de setembro de 2001, a Bíblia começa a brilhar 7 vezes mais. Para aqueles que conhecem a história, essa profecia estava selada. E somente no ano de 2004 é que Deus começou a remover a mão dessa profecia. E essa profecia começa a ser novamente compreendida. Veja o livro de Amós. Eu vou ter que passar um pouquinho do horário, se vocês não se importam. Um pouquinho só, não vai ser muito. Tá? Amós capítulo 7. Nós vamos começar a ler no verso 1. Porque eu quero que vocês entendam o contexto. Ok?
Amós capítulo 7, verso 1. O Senhor Deus assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois da fim das ceifas do rei. O que Deus forma durante a erva serôdia? Gafanhotos. Quem são os gafanhotos de profecia bíblica? O Islã. Mais uma vez a Bíblia conectando o Islã com a chuva serôdia. 11 de setembro de 2001. Esse não é o nosso foco aqui. Mas eu quero que vocês entendam que a mensagem está totalmente conectada. É uma mensagem só. Não existe mais aquela concepção que nós tínhamos no passado. Nós vamos estudar os 2.300 anos. Nós vamos estudar os 1.260 anos. A profecia do papado, a profecia da purificação do santo. Não existe isso. O que nós estamos tentando estabelecer aqui é que toda a história ela é conectada. Todas as profecias elas estão conectadas. Esses aqui são o começo da corrente profética. E toda a profecia ela está conectada, é uma grande história. A Bíblia inteira é uma grande profecia. Então veja que a Bíblia conecta os gafanhotos ao princípio da chuva serôdia, da erva serôdia. Verso 2. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, rogo-te que levantará a Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo. Este consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Vejam comigo no verso 7. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, o santuário de Israel. E destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. O que Amós está profetizando aqui? O começo da maldição de Moisés. Verso 10. Então Amazias, o sacerdote, prestem atenção aqui, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, que era o rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não poderá sofrer todas essas palavras. O que o sacerdote aqui estava dizendo para Jeroboão? O sacerdote aqui estava dizendo para Jeroboão o seguinte, rei, existe um profeta que ele está conspirando contra a casa de Israel. Ele está dizendo que vai acontecer desgraças, que a terra de Israel, que o templo será destruído. Em outras palavras, Amós estava profetizando o fechamento da porta da graça sobre a casa de Israel, o começo da corrente profética. E o sacerdote dizendo que esse Amós era um conspirador. Estava com medo de dizer essa palavra, não sabia se existia, mas Amós estava conspirando contra Israel. Veja só o que o texto continua. Verso 11. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora de suas terras em cativeiro. Então, a mensagem de Amós era a seguinte, Jeroboão morrerá, a porta da graça vai fechar para o rei, vai fechar para o líder, e a porta da graça vai fechar para a estrutura. Israel vai cair, o povo será levado em cativeiro. Pergunta, será que essa não é a nossa mensagem hoje? Não é a nossa mensagem uma mensagem de advertência à liderança, dizendo, cuidado, o rei do norte está a caminho. A porta da graça está prestes a se fechar. E qual que é a reação do sacerdote hoje? Esses aí são conspiradores. Essas coisas de voltar para as antigas charts, as antigas tábuas dos mileritas, isso são conspirações contra
Jerusalém contra Israel. Essa é a acusação que é feita hoje. Veja que não há nada novo debaixo do sol. Verso 12. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Ou seja, vai falar essa mensagem fora daqui. Quer pregar as tábuas, quer restaurar as veredas antigas? Restaura, mas longe daqui. Eu não vou permitir que você pregue essa mensagem na minha igreja. Porque a conferência geral não permite. E eu não posso permitir que as pessoas... que as pessoas escutem essa mensagem, porque é uma mensagem que assusta as pessoas. É uma mensagem muito dura para as pessoas. Onde que está Cristo nessa mensagem? E nós vamos finalizar mostrando onde que está Cristo nessa mensagem, nesse estudo. Quero finalizar com isso. Mas veja só, verso 13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei, a casa real. E respondeu Amós, e essa tem que ser a nossa resposta, irmãos. Quando alguém nos questionar, quando alguém nos quiser levantar argumentos contra nós, essa tem que ser a nossa resposta, a resposta que Amós deu. Verso 14. Respondeu Amós, dize Amazias, o sacerdote, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros são figos selvagens. Tem muito simbolismo lindo aqui, nós não temos tempo. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Não sou profeta, não sou filho de profeta, mas Deus me tirou do meu trabalho, me tirou da minha ocupação e disse, vai à casa de Israel e profetiza a casa de Israel. Essa deve ser a nossa resposta. E veja no verso 17. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A tua terra será repartida a cordel. Que outra palavra nós poderíamos substituir para cordel aí? O que é um cordel? Não é uma linha, não é um fio. A tua terra será repartida por linha, por cordel. O que nós estamos vendo aqui hoje é a repartição histórica do espalhamento e do ajuntamento de Israel. Veja no capítulo 10 de Zacarias. Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10. O verso que eu mencionei antes, no verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva ser hoje. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, Ele lhes dará chuvas abundantes e a cada erva no campo. Então, nós temos que pedir chuva no tempo da chuva ser hoje. Ou seja, nós temos que saber discernir a chuva ser hoje, o tempo da chuva ser hoje. Verso 8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei, por entre os povos eles se lembrarão de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Então, mais uma vez aqui o profeta falando do ajuntamento e do espalhamento. Queria que vocês fossem comigo no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Eu quero ressaltar só mais duas coisas para nós, antes de nós acabarmos.
Lucas capítulo 21. Nós vamos ler no verso 24. A Bíblia diz: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então nós vemos que são tempos dos gentios. Nós não vamos lidar aqui com o estudo completo do tempo dos gentios, porque esse é um estudo à parte, mas eu vou afirmar aqui, vocês devem ir testar essa palavra para ver se é verdadeira, que são dois tempos dos gentios. Um acaba em 1798, 7 tempos para Israel, e o outro acaba em 1844. Dois tempos dos gentios. Veja comigo no livro de Apocalipse, capítulo 11. Porque sem a compreensão dos 7 tempos, você não consegue harmonizar a profecia bíblica. Eu vou mostrar por quê. Apocalipse, capítulo 11. Tempo dos gentios. Nós sabemos que o tempo dos gentios, para Judá, porque Judá está lidando aqui com um ajuntamento, nós sabemos que Manassés, ele foi ajuntado ao seu reino, mas por causa dos pecados de Manassés, a Bíblia diz, a maldição de Moisés caiu sobre eles. E nós vimos que Daniel orou, e Deus deu 70 semanas sobre o povo. E essas 70 semanas expiraram no ano 34, depois de Cristo, com o apedrejamento de Estevão. Nós temos os 2.300 anos, eles estão aqui dentro, 457 antes de Cristo. Nós temos aqui os 2.300 anos. Então, o tempo dos gentios, de fato, para Judá, começa no ano 34, com a morte de Estevão. Veja no capítulo 11, verso 2. Apocalipse, capítulo 11, verso 2. Deixa o átrio que está fora do templo e não nessas, porque foi dado às nações, ou aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Quanto tempo seria dado para os gentios pisarem o santuário durante 42 meses ou 1.260 dias? Então nós vamos colocar aqui 1.260 dias, que acaba em 1798. Quem que é o responsável por pisar o povo de Deus durante o tempo dos gentios? Durante esse período de 1260 dias? Roma papal. Roma papal. Ok? Veja comigo em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 13. Daniel 8, verso 13. Depois eu vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Qual que é a resposta no verso 14? Até 2.300 tardes o santuário seria purificado. Qual que é a resposta final, no verso 14? 1844. Seria o tempo que o exército e o santuário seriam pisados. Como que Apocalipse 11, 2 diz 1798. Daniel 8, 14 diz 1844. Como que você harmoniza essa aparente contradição com os 7 tempos? Porque uma linha acaba em 1798 e a outra linha acaba em 1844. E agora, para nós finalizarmos, aonde que está Cristo nessa mensagem? Aonde que está Cristo nessa mensagem? É a pergunta que a maioria faz.
queria pedir licença, vou apagar essa parte de baixo para poder ampliar o que eu quero finalizar nessa noite. Veja no verso 13 de Daniel 8. A pergunta é: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, o contínuo e a transgressão assoladora. Os dois poderes assoladores do povo de Deus. Nós não temos tempo para lidar com o contínuo hoje, mas isso já está bem estabelecido e nós vamos estudar mais sobre isso também no futuro. O contínuo é o paganismo que assolou o povo de Deus durante também 1260 anos. São 1260 anos de assolação pagã, 1260 anos de assolação papal. Qual que é a metade de 2520? 1260. No ano 538, o que acontece nessa data aqui? O último dos 3 chifres de Daniel 7 é removido e Roma papal sobe ao trono da terra. Exatamente na metade dos 2520 anos, o anticristo sobe ao trono da terra e divide a semana profética em 2 partes. E agora, quero que vocês prestem muita atenção. A pergunta é: aonde que está Cristo nessa mensagem? Porque o anticristo, nós poderíamos dizer que está no meio da mensagem. Está no meio da semana, o anticristo. E vejam que o anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo, é aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. Se o anticristo está no meio da mensagem, no meio da semana profética, eu me pergunto, será que Cristo também não está no meio da semana profética? Eu queria que vocês fossem no capítulo 9 comigo de Daniel. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. Na verdade, vamos, por uma questão de tempo, vamos direto no verso 27. Não, eu não posso pular isso. Vamos no verso 24. Mais 2 minutos não vai fazer diferença. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. Ou seja, 70 semanas de tempo probatório. Nessas 70 semanas, se vocês não se arrependerem, se a iniquidade não for expiada, se a justiça eterna não for trazida para vocês, se a visão não for selada, vocês estão perdidos. Essa era a mensagem para o povo judeu. Essa é a mensagem para o povo judeu moderno também hoje. Sabe e entende, verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações, no plural. Quantas assolações? 2 assolações. O contínuo, não, papal. Quando que o contínuo assolou o povo de Deus? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã. 538, Roma papal faz uma aliança com 7 reis europeus, remove o contínuo da história em 508. 508, nós temos aqui nas 2 charts, 508, remove, e Roma papal em 538 derruba o 3º obstáculo geográfico, os ostrogodos, e ascende ao trono da terra.
Agora, no verso 27. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem é ele aqui? O Cristo, o Messias. A aliança seria firmada por uma semana. Cristo firmaria aliança por uma semana. Quantos dias tem numa semana? 7. Uma semana, nós sabemos que essa semana aqui é uma semana profética, são 7 anos. Um dia, um ano para um dia. Quantos dias em 7 anos? 2.520 dias em 7 anos. Cristo veio confirmar, que aliança que ele veio confirmar? A aliança que foi quebrada em Levíticos 26, a aliança de Moisés. Ele veio confirmar essa aliança. Durante 2.520 dias, ele confirmou essa aliança. Veja só, no verso 27. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o Salvador. Na metade da semana, o que acontece? Cessa o sacrifício, ou seja, a cruz de Cristo no meio da semana. Aonde que está Cristo nessa mensagem? No meio. Cristo está aqui no centro da mensagem. Cristo está aqui no centro da mensagem. Cristo está aqui no centro da mensagem. Quantos dias aqui? 1260. Que foram, durante 1260 ou 3 anos e meio, Cristo deu testemunho ou confirmou a aliança pessoalmente. Durante 1260 dias ou 3 anos e meio, essa aliança foi confirmada com os seus, através dos seus discípulos. E no ano 34, Deus se divorcia de Israel e é instituída a Igreja Cristã. Então veja que Cristo ele é o centro dessa mensagem. Foi Ele que deu essa profecia. Foi Ele que deu o começo da corrente profética para Gabriel, e Gabriel para Daniel, e Gabriel também para William Miller. E mais uma vez hoje para nós. Veja que depois de 11 de setembro de 2001, a Bíblia ela está brilhando 7 vezes mais. Porque a compreensão dos 7 tempos faz com que as verdades da Bíblia brilhem com uma luz 10 vezes mais brilhante. Como nós vimos no sonho de William Miller. As joias foram espalhadas da caixa, e porque elas foram pisadas durante tanto tempo, Cristo veio e ajuntou elas novamente. E agora elas brilham 7 vezes mais. Vamos orar antes que a chart caia aqui. Santo e bom Deus, nós somos privilegiados, Senhor, de recebermos essa luz tão preciosa. E temos o privilégio, Pai, de sermos arautos dessa verdade. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos capacitou e tem nos capacitado. Obrigado porque o Senhor quer entrar em aliança novamente conosco, Pai. Porque o Senhor quer nos ajuntar sobre a mesma plataforma. Ó Pai, que possamos estar firmes na rocha, para que quando os ventos fortes vierem, nossas raízes possam aguentar, Senhor, e que não sejamos movidos dessa plataforma. Sabemos que a experiência é amarga, mas para aqueles que têm fome e sede da justiça, todo amargo é doce. Obrigado por esses momentos que tivemos contigo. Que o Senhor estabeleça essas verdades espiritualmente e intelectualmente, a fim de que possamos adquirir a experiência
necessária para encerrarmos o nosso tempo probatório nesse planeta. A nossa oração e também a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Amém.